Pina, programa só pra avisar que temos o quê? Lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então cola com a gente, descrição. Link na descrição. Isso aí, link na Na descrição. Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Fala pessoal, a gente tá Oi. aqui pra reagir ao canal Eurofute, ao vídeo. Craques que ganharam poucos títulos. E esse foi um patrocínio do... Matheus. Muito obrigada obrigada. pelo patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Hoje a gente vai falar de 7 grandes jogadores que construíram o seu legado, jogaram pra um caramba, mas não Não é tiveram porra uma nenhuma. carreira muito vitoriosa, né? Que Então vem comigo. merda. E por que não começar com o atleta mais famoso dessa Kane. lista, né? Um dos jogadores mais conhecidos do futebol europeu na atualidade, o craque do Tottenham, Harry Kane. É um cara que não ganhou Harry títulos Kane. na sua carreira, nenhumzinho, nenhuma mísera taça, mas não foi por falta de chance, né? Mentira. Na temporada 2016-17, o Tottenham era comandado por Maurício Pochettino e tava jogando fino da bola, né? Tanto o Harry Kane quanto outros atletas ali acabaram quase beliscando o título da Premier League, mas ele não veio de forma muito cruel. Repara que o Tottenham terminou aquela edição do inglesão sendo o time com menos derrotas, o time com a melhor defesa e o melhor Olha. ataque. Ou seja, É, ué. o melhor time do Tava campeonato, lá né? em cima, né? Só que não é. Mas não adiantou de nada, porque o campeão foi o Chelsea. Outro título nacional que o Harry tá. Kane esteve prestes a vencer foi da Copa da Liga Inglesa. O Tottenham chegou na final da temporada 2020-21, mas apesar de ter perdido apenas por 1-0 pro Manchester City na final, o jogo foi bem desequilibrado, né? O City muito melhor aí. E assim o Puta Kane não aí, ficou com mais um já vice. era. Detalhe que esse foi aquele episódio em que o Mourinho levou o Tottenham até a final, mas foi demitido uma semana antes de poder comandar o time, né? No jogo decisivo. O que Ih. parece bizarro, tá? Mas quem acompanhava o Tottenham naquela época sabe que foi a decisão certa. Essa você não teria. Que é isso? E não paramos Coringou. ainda porque Coringou. o Kane poderia ter simplesmente 2 troféus europeus na sua galeria. O cara no espaço de 3 anos disputou final de Champions League e final de Eurocopa. Em Nada. 2019, Que depois nada. de chegar na final da Champions merda, de forma cara. absolutamente Deve ser heróica, triste, né? Tanto contra Ajax quanto contra Manchester City. O Tottenham foi pra final e acabou perdendo de 2-0 pro Liverpool com direito a um pênalti de sovaco do Sissoko, né? E em 2021, no comando de ataque da Inglaterra, o Harry Kane foi pra final da Eurocopa contra a Itália e acabou perdendo aquela final nos pênaltis. Então o cara é simplesmente o maior artilheiro da história do Tottenham E mesmo Hotspur. assim. O maior artilheiro da Ah, história da Inglaterra. Inglaterra. É um dos grandes Nossa. atacantes da sua geração. E mesmo assim, não teve sorte na carreira. E jamais Gente, levantou aí- uma É taça triste, na sequer. real. Não, pera, o se roteiro você aqui. O roteiro tá errado aqui. Você conferiu certinho? Não, tá faltando a Audi Cup. O Kane ganhou a Audi Cup. Ah, não conta. Kane campeão. Mas o Kane não está sozinho. Outro Sacanagem. grande atacante que acabou fazendo uma carreira inteira sem Cara, botar uma que medalhinha deve no ser- cara, peito deve foi o ser- Antônio triste, Di pô. Natale. E assim como o Kane, a gente pode dizer que muito disso foi por amor à camisa. Di Natale foi revelado pelo Empoli em 1996 e rodou por alguns clubes menores antes de chegar na Udinese. E de lá ele nunca mais sairia. E se Caraca, você eita. ouve o nome e não lembra quem é, né? Talvez você é muito jovem aí, não conhece o Di Natale, dá uma olhada nesse gol aí pra você ver a qualidade do cidadão. Após muitos anos atuando bem com a camisa da Udinese ali, né? O cara acabou virando capitão em 2007, já tava nas graças da torcida, mas é a partir da temporada 2009-2010 que ele passa a ter desempenhos brutais. Saindo da Sério? ponta e indo jogar Caraca. mais centralizado como o homem gol, o cara simplesmente deslancha na carreira de uma vez por todas e mete 29 gols naquela edição da Série A, sendo artilheiro da Caraca. competição com muita sobra. E com o detalhe, mesmo com essa cacetada de gols aí, a Udinese terminou em 15º o campeonato. Nossa. Imagina se Nossa, fosse cara. sem o Di Natale, os caras iam ser Ia tá- rebaixados, é, provavelmente, Não, o né? cara não ia estar nem na lista, né? Pois é. Mas sabe o que eu pensei? O que você pensou? Eu pensei, imagina a pessoa tá no time, aí, por questões da vida, esse time enfrentou outros que estavam melhores e tal, Aham. e aí perdeu. E aí, depois de um tempo, tipo, vamos dizer, jogou um tempo, aí não ganhou nenhum. Aí vai pra um outro time. E aí o time onde ele tava, por algum motivo, melhorou muito em questões de... Ai, não, cara. E isso é aí o sacanagem. time ganha e ele perde em outros. Nossa, não, aí ia ser sacanagem, não. Não, tadinho. Naquela mesma temporada quase levou o Udinese para uma final de Copa Itália, mas caiu nas semifinais para Roma. E naturalmente, com um desempenho muito bom que ele tinha em campo, outros clubes mais badalados chegaram a
sondar a oportunidade de contratá-lo. Então diz a lenda que a Juventus, por exemplo, queria o Di Natale, mas o Di Natale falou não, meu lugar é em Udine. Na temporada 2010-2011, ele volta a fazer história pelo clube, sendo novamente artilheiro da Série A italiana com 28 gols e ajudando a Udinese a se classificar de forma incrível aí para aquela fase pré-Champions League, né? Eles conseguiram isso também na temporada seguinte, na 2011-12, mas ambas as vezes acabaram caindo antes de chegar na fase de grupos. E pela Itália, ele jogou a final da Eurocopa de 2012, mas tomou uma cacetada também lá da Espanha, né? Caraca, e foi vice-campeão. E acabou a sua carreira então com 227 gols marcados pela Udinese, o maior artilheiro e maior ídolo da história do clube, mas sem nenhum títulozinho na sua normal galeria a troca troféus. beneficiar os Quem também jogadores. teve uma belíssima história, mas pouco titulada na Itália, foi o do Francesco Totti, que certamente aí é um dos maiores casos de amor de um jogador por um clube, né? Sério? Pelo menos, né? Mas felizmente a história dele não foi tão dolorida quanto a de Harry Kane e de Natali. E pra você entender o quanto o Totti amava a Roma, ele foi revelado em 1993 e só foi sair de lá aposentado em 2017. Meu Deus, ele não ficou essas mais de 2 décadas sem ganhar um título, né? Mas o fato é que ele era muito bom jogador, um craque, poderia ter conseguido coisas muito maiores na sua carreira. Em 24 anos vestindo Giallorossi, né? O Totti venceu 5 títulos. Foram 2 Supercopas da Itália, 2 Copas 24 da anos, Itália e uma realmente, Série A né? italiana. Inclusive essa Série A da temporada 2000-2001 é até hoje a última que a Roma conseguiu vencer, né? Só que esses foram os títulos pela Roma. Pela Itália tem mais um, né? Então o Totti ganhou 6 na carreira. E foi só o de Copa do Mundo, né? Em 2006 ele fazia parte daquela Itália que venceu a França nos pênaltis. Então foram alguns títulos pro Totti, alguns deles bem mesmo especiais, assim, mas assim, o fato é que ele poderia ter ganhado muito mais na né? carreira, né? E quando a gente fala isso, não é nem aquela história de que o Totti poderia ter ido pro Real Madrid e não quis ir. Não, na própria Roma. Você sabia que o Totti foi vice-campeão da Série A italiana 9 vezes? 9, amigo. O craque italiano ficou em segundo lugar na Série A em todas essas temporadas que estão aparecendo na tela. Porra, tudo isso? Até na temporada da aposentadoria ele ficou com o vice. E não foi só no campeonato italiano. Caraca. Na Copa Itália ele também colecionou uma porrada de vices aí. Então sim, o Totti deixou de jogar em clubes mais fortes e mais vitoriosos pelo amor que ele tinha pela Roma, né? Mas mesmo na Roma, ele jogou em algumas equipes competitivas que chegaram até brigar por títulos, mas muitas e muitas vezes ficavam sempre morrendo na praia. No final das contas, a sala de troféus dele ficou pequena, ele ficou mais em vice do isso que não ganhou. apaga, obviamente, o brilhantismo da sua carreira. Roberto Baggio, né? Um nome que traz muita alegria pro povo brasileiro. Foi um grande atacante e certamente um dos melhores do mundo no seu auge lá no meio da década de 90. O craque italiano que tinha um cabelinho ali estiloso, bem marcante, né? Fez a sua carreira inteira na Itália, inclusive jogando por 3 dos maiores clubes italianos, que são Juventus, Milan e Inter, né? Foi jogando pela velha senhora, inclusive, que ele foi eleito bola de ouro em 1993, superando caras como Beckham e Cantona. Mas apesar de ter uma carreira badalada, né, em que jogou nos principais clubes italianos, ele teve apenas 4 títulos na sua coleção. Foram uma Copa Itália, 2 Série As italiana e uma Copa da UEFA. Detalhe que ele levou 11 anos de carreira até conseguir levantar o seu primeiro troféu, que foi essa Copa da UEFA com a Juve, né? Inclusive ele fez 2 gols numa das partidas da final e foi nos seus tempos áureos de Juventus que ele foi convocado para a seleção italiana para a Copa do Mundo de 1994. Aliás, ele chega na Copa do Mundo como o atual melhor jogador do planeta, como o atual bola de ouro, né? E vai até a final, jogando muito bem, inclusive, pra conseguir jogar contra o Brasil lá, né? Só que é aí que ele tem provavelmente o momento mais marcante da sua carreira. E foi um momento muito negativo, porque na disputa de pênaltis contra o Brasil, ele manda a bola pra fora do estádio. Foi ele que mandou. O famoso... essa cena, não? Foi um momento tão marcante que um monte de brasileiros passaram a batizar os seus filhos de Baggio. Inclusive, Eu esqueci. Eu esqueci. Eu não era nascida, véi. Tudo bem que a galera que acompanha deve ter visto, mas... É que os jogadores têm potenciais, porém você disputa oportunidade com outros. Sim, aí acaba que... Acaba que não dá. É complicado, não dá pra todo mundo, né, ganhar tudo. um desses Badios aí virou jogador de futebol pelo Flamengo, né? Roberto Baggio foi um caso clássico de jogador que joga para um caramba, mas que a carreira do cara não é tão vitoriosa assim. Agora, voltando pra Inglaterra, tem outro inglês que jogou muita bola, mas não teve muitas conquistas, que foi o Gary Lineker. No futebol europeu, ele acabou atuando pelo Leicester, time que o revelou, né? E por outras camisas interessantes do futebol aí, como o Tottenham, o Barcelona e o Everton. Mas diferente do Kane, esse aí pode dizer que ganhou algumas coisas, né? Mas não foi muito, tá? Pelo Barça, ele levou uma Copa do Rei
rei e uma daquelas extintas competições, que era a Copa dos Vencedores de Copas. Já em Oxi. solo inglês, venceu uma vez a Copa Caramba. da Inglaterra e 3 Supercopas da Inglaterra. E Caraca. foi isso, cara. Uma carreira longe de ser, assim, absurdamente gloriosa, né? E que foi desproporcional em relação à qualidade que ele tinha, né? O Lineker era um atacante letal, meteu mais de 300 gols na carreira e isso? colecionou algumas artilharias Bastante. importantes. Em 84, 85, jogando pelo Leicester, ele foi artilheiro do campeonato inglês com 24 gols. Na temporada seguinte, já jogando pelo Everton, ele consegue repetir o feito e ser artilheiro com 30 gols, aliás. Ele ficou aí muito próximo, né, de ganhar o título inglês naquela temporada, Porém. porque o Everton ficou apenas 2 pontos atrás Nossa, do Liverpool. E o Barcelona, ele mentira. chega e na primeira temporada é vice de La Liga. E na hora que ele vai embora, a última temporada dele também vai com vice de La Liga. E em 1989-90, ele volta pra Inglaterra pra jogar pelo Tottenham e consegue o feito de ser artilheiro do inglesão Mas pelo sem terceiro vice, né? clube diferente, mas não é campeão, né? E também vale citar aí o grande feito que ele teve pelo English Team, né? Porque ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 1986 com 6 gols marcados. É inegável que o Gary Lineker era um baita de um atacante, mas deu um pouco de azar aí nos times que ele passou e acabou terminando a Não carreira rolou, né? com uma sala de troféus bem modestinha. E por falar em baita Isso, atacante né? inglês, um dos mais ilustres e mortais aí foi o Nossa, Alan parece o Shearer. Shearer. O Shearer não jogou com as principais camisas Eita, aí dos grandes parece que vai clubes, brigar? né? Mas no Ah. futebol inglês ele marcou a sua história atuando por Newcastle, Blackburn e Southampton, deixando seu totalmente, nome marcado na história da Premier League, porque ele é simplesmente até hoje o maior artilheiro da história da competição, É com mesmo? 260 gols Gente! marcados. Só que o problema, digamos assim, pro Shearer é que apesar de ser muito letal e muito bom no que ele fazia, ele terminou a carreira com apenas um troféuzinho. Não. E não foi pro Newcastle o clube onde ele mais se identificou, né? Mas sim pelo Blackburn. Exatamente na temporada 94-95, o Alan Shearer foi artilheiro da Premier League com 34 gols marcados e ajudou o Blackburn naquela conquista surpreendente e histórica de campeonato inglês. Ele foi campeão de forma Caraca, muito incrível, maneiro. memorável, né? Mas foi a única vez em toda a sua carreira. A ida pro Newcastle é na temporada 96-97 e logo de cara ele já é artilheiro da Premier League, mas consegue garantir aí o vice-campeonato, né? Porque o campeão foi o Manchester United. E isso foi o mais Vice junto. próximo que ele ficou de ganhar um campeonato com a camisa aí dos Magpies. Então ele acabou se aposentando em 2006, vivendo um caso que lembra um pouco do Harry Kane, né? Um atacante fenomenal que mete gol para um caramba e tal, mas que o sucesso coletivo não vem durante praticamente toda a carreira. Se não Sim. fosse aquele campeonato inglês com o Blackburn, ele seria até hoje o maior artilheiro da liga mais badalada do mundo, sem Sem nunca ter nenhum levantado um problema. troféu, já pensou? O ia holandês ser triste. voador Robin Van Persie tinha uma canhotinha Eu vi esse sobrenatural nome. e na maior parte da sua carreira foi protagonista nos times onde passou, né? Uhum. Mas apesar Jogador. de uma carreira com uma qualidade indiscutível, o Van Persie não é dos jogadores mais vitoriosos também em termos coletivos. Bem verdade que ele ganhou 8 troféus na sua carreira, então em termos de números, né? Ele é o mais melhor, vencedor né? dessa lista aqui. Mas, por exemplo, Tá 4 bem. dessas taças foram Supercopas, que geralmente é um título É ruim? das menores importâncias que você pode dar, porque é apenas um jogo, né? Aquela coisa. Mas ele também Que ganhou uma pariu. Copa da Holanda e uma Copa da UEFA com o Feyenoord, Da uma UEFA. Copa da Inglaterra pelo Arsenal e a fatídica É. Premier League pelo Manchester United, depois de passar anos lá, né? legal. No Arsenal, metendo gol a rodo, mas sem conseguir Mas ela. rolando. Foi pro Manchester Ai, que United e na sua triste. primeira aí, temporada conseguiu. ele só Ai, ganha como mete gol a Porra. rodo e inclusive foi o artilheiro da competição. Mas o Van Caraca. Persie também teve assim bastantes vices na sua carreira, né? Ou momentos que o time poderia ter ganhado uma taça e não conseguiu. Chegou Ainda lá no arrastando Feyenoord, ali. perdeu a Eredivisie na temporada 2002-2003, ficando em terceiro lugar, mas apenas a 4 pontos do campeão, né? Na temporada Pouquinho, né? 2004-2005, já pelo Arsenal, acaba sendo vice da Premier League para aquele incrível Chelsea do Mourinho. Na Copa da Liga, ele chega em 2 finais com os Gunners e perde as 2. Quando vai pro Caraca. Fenerbahçe, amarga um vice do Turcão na temporada 15-16 Porra, pro vice é Besiktas. triste, né? E na temporada 17-18 volta a ser vice, dessa vez pro Galatasaray. vice. Então, apesar da qualidade incrível que tinha esse jogador Não aí, eu gostava rendeu muito de ver ele jogar, né? muito. Ele acabou tendo uma carreira de pouquíssimas Pelo menos teve glórias, 8, apesar mas de que ser ficou marcado pelos Copa, grandes pelo menos momentos e pelos levantou, né? gols belíssimos que ele costumava Oh. fazer. Esses foram 7 jogadoraços que não tiveram carreiras tão vitoriosas quanto o talento deles merecia, né? Eles poderiam ter ganhado muito mais títulos, mas quem que ficou de fora do vídeo e poderia ter entrado? Deixa nos comentários e se você puder também, deixa um like antes de sair, que É complicado porque, tipo, é muito time, é muita gente. É, aí O ficar... negócio fica ali. Encontrar, né, os jogadores. Não é e tal. fácil, não. Apesar de parecer, né? Tá todo mundo ali fazendo a Nossa, mesma falou coisa, tanto né? nome de time que eu fiquei...
É que tem alguns times que a gente não Que a conhece, gente nunca ouviu né? falar, né? É que são de lá mesmo. É, são de lá. Tipo, da Itália. Mas deve ser triste, tipo, você não conseguir muitas coisas jogando muito tempo. Mas é que a galera tá rodando, a galera Sim. tá jogando e tá Ainda cada mais um que é muita fazendo o teu. gente, é. Todo mundo Tem correndo muito atrás, time, é. tem muita coisa, né? Sim. Ganhar é pra muito. Não é fácil. Infelizmente, não é o fácil. primeiro lugar você tem uma vez. De cada Em cada por ano. ano. Então, Uma vez por ano. Tanto que você rala pra caramba pra tentar conseguir uma tacinha, né? Enfim, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, já com se não for inscrito aí. compartilha pra ajudar. Valeu. Tá? Vai. Eu não conheci nenhum jogador É triste que cavaleiro. tem jogadores. Só o Só o cara do nome. rabinho. É. Do rabinho de cavalo. É triste que tem jogadores excelentes com esses pouco título e pernas de pau, como o Douglas, lateral, que tem vários títulos. Cara, porque realmente. É. Entendeu? Entendeu?